existe nada melhor do que ser amigo de Deus, caminhar seguro na luz, desfrutar o seu amor, ter a paz no coração, viver sempre em comunhão e assim. Boa noite, gente boa. Nós vamos falar hoje sobre uma visão maravilhosa que tiveram alguns pastores na região de Belém, na noite em que Jesus nasceu. Só para lembrar, apenas os evangelhos de Lucas e de Mateus narram acontecimentos relativos ao nascimento de Jesus. E nós vamos tratar aqui então das narrativas de Lucas. Interessante que no vídeo anterior nós destacamos bastante sobre a humildade que ficou estampada em todos os eventos que antecederam e que aconteceram na noite do nascimento de Jesus. Agora eu quero falar com vocês e destacar mais um fato milagroso e profundamente bonito, belo e significativo. É alguma coisa digno de nota. O fato é que um anjo do Senhor informou a um grupo de pastores de ovelhas que Jesus nascera em Belém. Um anjo já havia aparecido a Maria, já havia conversado por 3 vezes com José. Um anjo aparecera a Zacarias, e a gente percebe que nesta época do nascimento de Jesus, no tempo de Deus, o céu se aproxima da terra e de maneira milagrosa comunica-se através de anjos. Até aí, tudo bem. Não fora o fato de que os pastores eram a escória da sociedade. Um anjo aparece aos pastores. E os pastores eram gente muito humilde. Eles eram pessoas marginalizadas, desconsideradas pelo povo judeu e muito pobres. Eles viviam ao relento, tendo o céu por telhado, o que nos faz lembrar dos sem-teto dos nossos dias. Percebam como a narrativa de Lucas escancara essa realidade. Quanto ao nascimento do Filho de Deus, será que o anjo do Senhor não deveria ter avisado ao sumo sacerdote, líder de extrema religiosidade? Ou talvez alguma outra autoridade política, não é? Gente importante, mas não foi o que aconteceu. O anjo e um batalhão deles dirigem-se a uns pobres pastores, gente desprezada, que vivia à margem da sociedade. E eu fico pensando que ainda um grupo de anjos, um batalhão, formando um grande coral, iluminados por luzes nunca dantes vistas, qual milhões de vagalumes cantam, de forma que aqueles pastores viram um espetáculo que não fora visto por ninguém mais. Glória a Deus nos mais altos céus e paz na terra àqueles a quem Deus se agrada. Esse cântico poético é chamado pelos estudiosos de Gloria in excelsis Deo. É absolutamente belo tudo isso, tanto para o grego Teófilo quanto para nós brasileiros. Eu penso em quantos pastores e parentes deles, gente ligada aos pastores, Lucas deve ter entrevistado para saber de tudo aquilo que ele narra ao escrever para o excelentíssimo Teófilo. Quanto trabalho ele teve, e mais, creio que as pessoas que ele mais entrevistou foram Maria e José, visto que ele não fora testemunha ocular de tudo o que aconteceu. Lucas, como já dissemos, foi um repórter investigativo.
Só ele descreve esses acontecimentos relativos aos anjos e aos pastores. Eu não vou fazer grandes comentários sobre esses fatos inusitados, mas apenas quero repetir aqui uma obra poética, bem ao gosto dos gregos, que eu recebi do pastor Ailton há muito tempo. Os cartões de Natal, gente boa, hoje são entregues a amigos, parentes, enfim, para falar do quê? Para falar sobre o nascimento de Jesus. Aqui, o anjo que aparece aos pastores é comparado a um carteiro que traz um cartão de Natal, que traz uma mensagem que vem de Deus. Um cartão de Natal especial a todo o povo, através desses humildes pastores. Vejam lá essa obra poética. Ela se chama Os Carteiros, os Pirilampos e os Sem Teto. E o versículo base é o seguinte: de repente, um anjo do Senhor apareceu entre eles, e o brilho da glória do Senhor o cercou. Mas, finalmente, o que diz essa obra poética? Ela fala sobre os carteiros e diz que quem inventou o cartão de Natal foi um ilustre remetente, a quem nós chamamos de Deus. O primeiro cartão de Natal tinha o seguinte teor: paz na terra àqueles de que Deus se agrada. Paz na terra àqueles a quem Deus quer bem. Deus utiliza-se de um serviço muito especial dos Correios, o serviço aéreo, porque queria rapidez e qualidade na entrega da mensagem que felicita a humanidade inteira pelo nascimento do Salvador, que é Cristo, o Senhor. Os carteiros, denominados anjos pelo jornalista Lucas, acabam se envolvendo com o conteúdo da mensagem, esclarecendo logo de saída que aquela correspondência traz boas notícias, que darão grande alegria a todo o povo. E, embora estivessem em trabalho, desconsiderando a orientação segundo a qual prazer e dever não se misturam, tais carteiros alegram-se, como se eles próprios, além dos pastores, fossem os destinatários daquela mensagem. E todo o efetivo do correio aéreo cruzou o céu, louvando a Deus e dizendo: glória a Deus nos mais altos céus, e paz na terra entre os homens e as mulheres a quem ele quer bem. Então o texto fala primeiramente dos carteiros, mas fala logo a seguir dos pirilampos. Diz o texto bíblico que o brilho da glória do Senhor cercou os pastores e os envolveu. Brilhar ao redor, em grego, escreve-se perie lampsen. Perie lampsen, de onde vem a nossa palavra pirilampo. A monotonia das noites daqueles pastores foi quebrada de repente por uma infinidade, como se fossem milhões de vagalumes, de pirilampos, que piscavam, brilhavam e voavam ao redor deles. Era sinal da glória de Deus entre os homens. O Natal é isso, o céu invadindo a terra. Deve ser esta a origem dos pisca-piscas que se usam para ornamentar árvores de Natal, como se fosse a luz que brilha no meio da noite, anunciando antigas profecias. Isaías diz: o povo que anda na escuridão verá grande luz. Para os que vivem na terra das trevas profundas, uma luz brilhará. E, finalmente, o texto poético que eu me refiro fala dos sem-teto. Já falamos sobre os carteiros, já falamos sobre os pirilampos, e agora vamos ver o que ele escreve sobre o sem-teto. Todo cartão de Natal, além do remetente, a
pessoa que envia, tem o destinatário, quem vai receber. O primeiro cartão de Natal da história humana foi endereçada aos sem-teto. O jornalista Lucas diz que naquela noite havia alguns pastores nos campos próximos, vigiando rebanhos de ovelhas. Literalmente, em grego, ele escreve que esses homens viviam a céu aberto, que significa permanecer ao relento. Dizem os comentaristas que esses pastores mencionados por Lucas eram gente, como já disse, muito pobre, sem ter uma casa onde morar, e por isso sujeitavam-se a empregos considerados humilhantes ou indignos pelos das classes sociais mais privilegiadas. Essa escória de trabalhadores, por estarem ao relento e por não terem um teto nas suas noites frias, puderam presenciar em primeira mão a invasão da terra pelo céu. São tão poucos os que olham para o céu. Na ironia do dia a dia, dentro de prédios de apartamentos cada vez mais altos, as pessoas se distanciam mais e mais do reino dos céus. Esses pastores cotidianamente observavam as estrelas, não por opção romântica ou por interesse astronômico, mas porque o firmamento era o seu teto, a lua sua companheira e as estrelas suas conselheiras. Olhar o céu, ouvir as estrelas, aconselhar-se com a lua, isto é Natal. Levantar a cabeça, reconquistar a dignidade, ser visitado por Deus. Depois da leitura do relato do primeiro Natal, as coisas nunca mais deveriam ser as mesmas. Agora, toda vez que eu ver um carteiro levando apressado alguma mensagem importante, alguma correspondência, eu me lembrarei dos anjos de Deus, que na sua mensagem dizem: hoje nasceu o Salvador, que é Cristo o Senhor. Quando vier a observar algum vagalume, ou uma dessas árvores de Natal com luzes piscando, recordarei o dia em que o céu invadiu a terra e a glória de Deus brilhou ao redor dos humildes pastores. E quando eu me deparar embaixo de viadutos e nas sarjetas, aquela gente pobre e sofrida que vive a céu aberto, lembrarei de que foram eles os destinatários do primeiro cartão de Natal. O Evangelho diz que o sinal da chegada da salvação seria uma criança envolta em panos. Assim, toda vez que eu ver uma criança que ainda usa fraldas, lembrarei que Jesus nasceu. E quando encontrar aquelas crianças vestidas com trapos, a pedir esmolas nos sinaleiros, lembrarei que elas são hoje este sinal de que delas é o reino dos céus, é o novo céu, é a nova terra. Ainda há choro, mas os cartões continuam chegando e dizendo: não faz mal, é Natal. E logo, de novo, um feliz ano novo. É isso. Vamos para a próxima. Tchau, tchau. Sempre